E você, como você participa da vida da cidade? Como é que você interfere nos destinos de Jacareí? Esse é um pouco também um dos temas que estamos debatendo aqui hoje, com o Lucas Carvalho e o João Campinho, ativistas de um coletivo que no ano passado participou aí ativamente daquelas manifestações de junho, conhecidas também como Jornadas de Junho. No segundo bloco do programa a gente estava falando sobre a participação popular, né, João? Você falou de um caso específico, de uma área da cidade, em que existe uma mobilização e estão tentando um diálogo com o poder público. Mas eu te pergunto, em alguns casos, não existe uma sensação, e aí eu quero estar enganado, quero que você me aponte, que não existe uma apatia também da população em tomar para si as discussões dos seus destinos? Não existe... Em junho a gente viu as pessoas saindo para as ruas, o gigante acordou e depois, agora se fala, o gigante acordou, virou de lado e voltou a dormir, e as pessoas estão mais mobilizadas nas redes sociais do que na vida presencial, no não virtual. Como é que você vê isso? Você tem essa sensação? A Câmara Municipal recentemente lançou um serviço que ela disponibiliza todos os projetos que estão protocolados para serem votados, para que as pessoas opinem. Antes as pessoas só tinham acesso a esses projetos com 48 horas antes deles serem votados. Agora elas conhecem já desde que ele... Isso, você acredita que isso gere algum tipo de transformação? Mecanismos e ferramentas? Eu estou me alongando na pergunta, mas eu vejo que é importante que tenham ferramentas, mas é importante que as pessoas também usem as ferramentas. Como que a gente equaciona tudo isso, João? E Lucas também. Acho que sobre isso ter acabado, às vezes tem gente que fala, mas não tô vendo falar mais e tal. Isso eu acho que é questão a grande mídia não divulga também, né? Isso que é um grande problema, porque tem bastante, ainda há manifestações, assembleias sobre direitos da comunidade gay, LGBT. Às vezes não tá mais, então, não tá na mídia. Não tá na mídia. Aí a gente tem essa impressão de que não tá na realidade. Exatamente, não tá na realidade. Então, às vezes, você buscar bem na questão da internet, você acaba se noticiando e sabendo que isso acontece. Porque a informação pronta, fácil, da banca do jornal, da TV que a gente assiste, a gente não fica sabendo sobre isso, né? Mas eu acho que não acabou, não, tá? O João disse na pausa, tá efervescendo bastante. Eu acredito que, assim, é óbvio que há uma pressão para que as pessoas não se mobilizem. Há uma pressão da mídia que não divulga as lutas, há uma pressão da mídia que também... há uma pressão do consumo, para as pessoas ficarem em torno do consumo, para as pessoas se preocuparem com as suas questões individuais. Isso influencia, mas isso, por sorte, não apaga as lutas e a vontade de muitas pessoas e de boa parte da sociedade de mudar a vida que elas estão levando. E de mudar coletivamente, de se reunir, de discutir as coisas. Assim, de uma certa forma, e nós, inclusive, isso dá para falar em termos geral do grupo, nunca gostamos dessa ideia do gigante acordou, porque pro povo que luta, pro povo que está organizado no seu bairro, para os índios que estão organizados, para os sindicatos, essas pessoas nunca dormiram. Elas nunca ficaram descansando, entendeu? Nunca tiveram apáticas com relação à vida delas. Então, o start, né? Aquele junho começaram a usar esse termo, né? Mas na verdade... Mas foi uma explosão de coisas que já vinham. Por exemplo, que coisas já vinham? Já vinham sempre, permanentemente, a gente já falou, onde havia aumento de passagem, havia mobilização. Em 2003, teve uma revolta a Buzu em Salvador, onde a cidade parou. Parou, inclusive, faltando remédio, faltando gasolina. Toda a juventude que ali estava no seu ensino fundamental e médio, mais ou menos nessa idade, aí dos seus 12 aos 18 anos, participou das manifestações que pararam no Salvador. Em 2004 teve outra mobilização, tudo com relação... Cuiabá teve uma manifestação. Manifestações em todo o país. Então, assim, não foi do nada que apareceu essa explosão. Então já tinham coisas, já tinham construções. E, na minha opinião, há continuidades. Inclusive, em Jacareí há continuidades. Há continuidade nos trabalhadores sindicais, que continuam reivindicando melhores condições de trabalho. Há continuidade, e volto à questão do lago, da defesa do espaço público da cidade.
há continuidade nos grupos culturais em Jacareí, por exemplo, no Pedra Mar, que fazem uma questão de resistência cultural. Isso também é algo que tem a ver com a cidade, é algo que tem a ver com a cultura, com a identidade. Além disso, tem os artistas da nossa cidade que se mobilizam para um fundo municipal de cultura, que se mobilizam para que haja uma forma de investimento em cultura diferente, por exemplo, discutindo sobre a lei de incentivo à cultura. Então, essas diversas atividades que parecem isoladas, voltam a aparecer, depois de junho, voltam a aparecer isoladas, mas na prática elas não são isoladas. Elas têm relações e elas também têm um fio de continuidade com relação a junho do ano passado. É um pouco isso. Eu, quando estava dizendo anteriormente, tinha duas coisas que eu me esqueci de falar. E tem a ver também com esse resfriamento da luta e tem a ver com o papel da mídia, que é a criminalização dos movimentos sociais. E a gente começou a falar disso, mas não avançamos muito. Que é o quê? O primeiro, se utilizou a tática Black Bloc, porque é uma tática, não é um grupo, não existe um grupo Black Bloc, existe uma tática, que é uma tática do quê? De autodefesa diante da repressão policial e uma tática política, nós podemos discordar, eu particularmente discordo, mas é uma tática política de atacar determinados tipos de símbolos do capitalismo. Essa é uma tática que já funcionava há muito tempo nas manifestações quando se reuniu os 8 países mais ricos do mundo. Em Seattle teve, em Gênova, na Itália, teve. E esses grupos não surgiram aqui no Brasil, não surgiram hoje, e tem uma posição política de ataque a determinados símbolos do capitalismo. Um banco, um McDonald's, esse tipo de coisa. Bom, começou a se utilizar o Black Bloc para criminalizar todo mundo. Como se fosse um movimento, com uma organização, Como se fosse um movimento, inclusive enquadrando militantes como formação de quadrilha, enquadrando militantes sem provas com relação a explosivos. Militantes presos, tivemos aqui em Tremembé o Fábio Idec, que é funcionário da USP, que ficou preso em Tremembé, sem nenhum tipo de clara prova de nada. Tivemos também, no Rio de Janeiro, uma série de militantes que foram presos antes da final da Copa do Mundo. Também, assim, prisões tipicamente de ditadura, onde não há perseguição política, onde não há comprovação concreta de explosivo, de participação em nenhum tipo de atividade desse tipo. E, por último, tem um rapaz, que nós temos que dizer também, que é o Rafael Braga, que do Rio de Janeiro, morador de rua, que foi preso há um ano atrás, em junho. No dia que o Rio de Janeiro foi tomado por manifestações, esse morador de rua, negro, foi pego pela polícia. Segue preso. Segue preso. Foi condenado a 4 anos e 8 meses de prisão, por uma sentença absurda da justiça brasileira, onde esse morador de rua negro é condenado a 4 anos e 8 meses de prisão, e a única prova que se tem é condenado do quê? De apresentar explosivos. E a prova que se tem é que ele estava na mochila com pinho-sol e água sanitária. Essa é a forma como se criminalizou o movimento. Se a gente fosse pensar as continuidades positivas, seriam essas que a gente está citando. Agora, as negativas vêm para o lado dessa criminalização. Inclusive com essa prisão, com prisões arbitrárias. Isso era legal de relembrar. Vocês não acham que, como você falou, independentemente das razões ou das motivações, quando existe esse tipo de confrontamento, um confronto, seja ele por parte dos manifestantes aos signos do capitalismo, e óbvio, claro, da polícia a quem se manifesta, isso não acaba fazendo com que o cidadão médio, aquela pessoa que não tem uma vida política partidária ou que não se envolve com nenhum tipo de militância, ele se afaste das questões sociais questões de temas que dizem respeito à vida dele e começa a associar isso como algo... Isso começa a sair do radar dele. Não, isso é um problema que está acontecendo em um lugar. Começa a se tornar algo específico que já não diz mais respeito à vida cotidiana, não diz mais respeito ao seu direito à cidade. E acaba recebendo um carimbo de que isso é sempre um ato violento de qualquer uma das partes, assim. É sempre um enfrentamento, é sempre uma coisa que não tem, que está distante até de mim, do que eu quero para minha vida. Eu tô falando daquela pessoa que está vivendo a sua vida cotidiana,
Aquela lá que o Lucas falou no começo, que acaba fazendo com que a gente se desmobilize naturalmente. Então, E se é possível tomar a rua sem que isso aconteça, né? eu acho assim que sim, eu acho que sim. Eu acho que esse tipo de forma de manifestação política, ela não ajuda a aproximar parte da população e tudo mais. Eu acho que sim. Isso é uma questão. Agora, outra coisa é a mídia ela dá tanta importância a esse fato que faz com que esse fato também pareça para a população maior do que ele realmente é. Que ele é violento, que ele não tem objetivo, né? Primeiro de que ele não é um ato político. E ele é um ato político. Segundo, isso aí, de que ele é violento. Porque a questão a violência é algo que depende... Violência não é algo que você pode dizer, assim, taxar. Algo é violento. Nós temos que ver. O ato foi feito como, por quê e para quê, e aí nós podemos julgar se ele é violento ou não. E contra quem? Porque você se defender de algo violento, às vezes é uma autodefesa. Então, tem que pensar nesses elementos. Mas o que me preocupa mais, na verdade, é que são fatos tão isolados perto do conjunto da manifestação, do conjunto de pessoas que se organizam, são fatos tão isolados perto da brutal repressão policial, que, na verdade, fica em segundo plano. Em primeiro plano aparece a coisa do vandalismo, em segundo plano aparece a brutalidade como atua a polícia militar no Brasil. Que é o que a gente estava dizendo no outro momento, que a única forma de solucionar é a gente acabar com o exército na rua. Porque hoje a gente vive a situação que os militares estão na rua. Nós achamos que a polícia não tem que ser militar. Nós, eu digo, pelo menos eu e o Lucas. Também, com certeza. De que a polícia não tem que estar na rua, de que o exército não tem que estar na rua, tem que ter uma outra forma de polícia, inclusive uma polícia que preserve o direito de manifestação dos cidadãos. Inclusive, a gente poderia ter uma polícia que preservasse no sentido de garantir uma expressão política mais pacífica. Porque, com certeza, a presença da polícia da polícia militar é o que faz também com que parte dos manifestantes tenham atitudes que são vistas como não pacíficas. Então, se a gente tivesse outro modelo de polícia, com certeza a gente teria os direitos democráticos muito mais garantidos. E a forma de expressão política seria de outro jeito. Talvez com características muito mais pacíficas. A gente fez então uma recuperação histórica, falou um pouco do atual. E para o futuro, o que fica? Qual que é a perspectiva de vocês em relação a essas bandeiras, em relação a essas reivindicações? E, como vocês falaram, a sociedade continua assim, mobilizada, talvez não com a mesma visibilidade que teve as jornadas de junho. O que vocês esperam daqui para frente? Já aproveito para agradecer a presença de vocês aqui no programa TV Câmara Entrevista, um ano depois. Valeu. Não cessaram essa vontade, que eu falo até para quem estiver assistindo, procurar na internet, se informar que a luta não acabou em vários aspectos, saúde, educação, direitos humanos. O povo ainda está falando. Falou que o gigante acordou, o gigante não virou de lado, dormiu também, usando assim como alguns gostam de dizer. E é isso, ter sempre fé, né? Acreditar que um dia vai dar certo. Não pode parar. Eu acredito que existe hoje na cidade uma série de iniciativas no sentido de melhorar a vida, de melhorar o transporte público em Jacareí, porque o transporte público é gerenciado por uma empresa que visa o lucro, e isso é o contrário de garantir transporte público. Existe luta em Jacareí para garantir espaços públicos de lazer, asfalto em ruas, melhores condições de trabalho. Então, em várias instâncias, inclusive atividades culturais, investimento em cultura. Então, assim, o caminho é a gente articular essas lutas, conseguir articular essas lutas e continuar exigindo uma cidade onde a gente possa conviver, onde a gente possa morar dignamente, onde a gente possa se transportar de maneira digna, onde a gente possa andar de bicicleta. Jacareí, ela praticamente expulsa o ciclista. Ela, assim, na prática, coloca o risco de vida ou morte ao ciclista. Então, é um pouco isso. E
e continuar com essas articulações aí. Obrigado. Muito obrigado pela presença de vocês. Você assistiu o programa TV Câmara Entrevista, Jornadas de Junho, um ano depois, aqui recebendo o Lucas Carvalho e o João Campinho, ativistas que participaram da organização e de um coletivo que teve protagonismo aí, teve um papel importante nas manifestações realizadas em Jacareí em junho de 2013. Muito obrigado pela sua audiência. TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade.